Bem-vindos ao Rumana Podcast. De acordo com Sir Lot, os animais fabulosos e os monstros aparecem na arte religiosa da Idade Média como símbolos de forças ou imagens do submundo demoníaco e draconífero, mas como vencidos, como prisioneiros submetidos ao poder de uma espiritualidade superior. Em outras palavras, estas entidades horríveis, deformes, grotescas e até perversas que são as gárgulas que vamos ver neste vídeo, aparecem domesticadas e submetidas às igrejas para servi-las, ajudando então na limpeza e evacuação das águas. E isto é o primeiro que devemos ter em conta. As gárgulas, em primeiro lugar, tinham, e seguem tendo na atualidade, um valor funcional, já que eram a parte mais visível de um sistema de canalizações para a evacuação da água da chuva dos telhados. Inclusive seu nome gárgola vem de gargouille, o qual em sua raiz etimológica nos fala do som que se produz ao fazer gargarejos com um líquido justamente na garganta, daí então vem o nome. Desde uma perspectiva superficial, profana, as gárgulas seriam elementos decorativos, formas exóticas, estranhas para enriquecer esteticamente a fachada das grandes catedrais, mas, na verdade, aqueles que se aprofundaram no pensamento medieval sabem que, nesse período histórico, não existia a decoração como tal, e todos os elementos, mais ainda nos âmbitos religiosos, tinham um sentido simbólico. Neste sentido, o historiador Émile Mallet dizia que neste contexto que viemos analisando, toda forma é o revestimento de uma ideia. Este é um pensamento fundamental, então, para entender a arte medieval, e Mallet acrescenta: a forma não pode ser separada da ideia que a cria e a anima. Esta ideia vai ligada ao entendimento das catedrais como imensas enciclopédias de pedra, monumentos falantes, onde cada cena, cada imagem, cada detalhe nos está transmitindo e ensinando algo. Em outras palavras, na Idade Média, quando a maioria das pessoas era analfabeta, as igrejas e as grandes construções religiosas tinham um valor pedagógico. Hoje em dia, a maioria dos turistas entra nas igrejas buscando coisas bonitas ou estranhas para tirar fotos, e sem entender que estas, sobretudo, as grandes catedrais góticas, são verdadeiras florestas de símbolos, um universo ordenado onde as gárgulas são partes fundamentais para compreender o todo. De fato, ainda que as gárgulas possuam um sentido simbólico particular, em ocasiões apareciam em conjuntos de 2 ou 3 ou mais gárgulas, formando deste modo uma espécie de constelação simbólica onde cada parte exercia um papel particular. O raciocínio para entender sua função simbólica é o seguinte: se as gárgulas podem repelir as águas de forma efetiva, também poderiam evitar que se filtrem no templo outros elementos, por exemplo, energias negativas e forças malignas. Portanto, além de sua evidente função prática, a evacuação da água dos telhados, as gárgulas tinham um valor apotropaico. O que quer dizer esta palavra tão rara, apotropaico? O chamado efeito apotropaico faz referência desde a antropologia àqueles objetos, elementos, rituais e inclusive orações que têm como objetivo o afastamento do mal e das forças malignas, tudo aquilo demoníaco, obscuro ou negativo. Os talismãs e os amuletos, os quais analisamos em outro vídeo, também podem chegar a considerar-se objetos apotropaicos. Segundo uma lenda contada pelo trovador Richard de Fournival, que logo foi chanceler da igreja d'Amiens, em meados do século XIII, o mestre pedreiro Flocars mandou esculpir 2 gárgulas de cobre que foram colocadas na porta de entrada da cidade d'Amiens para que pudessem avaliar as intenções de todos os que quisessem transpassar o umbral. E segundo conta esta velha história, as gárgulas cuspiam um viscoso veneno nas pessoas maliciosas e terminavam matando-as, ao mesmo tempo que cuspia nas boas pessoas moedas de ouro e de prata.
Esta função protetora nos recorda ao guardião do umbral, tão conhecido nas tradições iniciáticas e que sempre exerce o papel de custódio das encruzilhadas, as pontes, as portas, as escadas. Hermes Trimegisto, por exemplo, é uma divindade liminar, isto é, que custodia um limite. Igualmente a deusa Hécate e tantas outras deidades da antiguidade. Jano, o Jano bifronte, é um evidente custódio do umbral, e sobre isto dizia o próprio Jano através da pena de Ovídio: através de mim, o guardião do umbral, tu poderás obter acesso ao Deus com o qual desejas comunicar-te. Então, este guardião do umbral estabelece um non plus ultra, um não mais além, uma barreira sutil que impede a entrada dos indignos e a passagem dos dignos, os quais, em ocasiões, para poder ingressar, terão que pronunciar uma palavra de passe. Esta palavra de passe é um elemento simbólico que aparece, ainda hoje, em muitos rituais de corte iniciático, como uma condição sine qua non para participar nos rituais. Desde o metafísico e o simbólico, o guardião, neste caso as gárgulas, são 100% efetivas, porque, ainda que permitam a passagem dos profanos, podem entrar livremente na igreja. Na verdade, o único que está deixando passar é seu corpo e não sua alma, porque para transpassar o umbral e entrar num recinto sagrado, se necessita pureza de coração. Sendo assim, os guardiães do templo estabelecem um limite invisível para que à catedral só possam aceder os dignos. E deste modo, esse espaço interior é, ao mesmo tempo, um lugar de transformação para os puros e um mistério indecifrável para aqueles que não conseguem transpassar a crosta. E aqui fica claro um ponto importante: os templos sagrados sempre, sempre vão estar a salvo da indiscrição dos profanos, porque por mais que se infiltrem nesses espaços sagrados, estes profanos não têm olhos para ver, nem ouvidos para escutar. Para o profano, o símbolo é uma decoração, um absurdo e inclusive uma ilusão. No entanto, onde o profano não consegue encontrar nada, não consegue perceber nada, os discípulos, os iniciados em troca, encontram uma brecha, uma ponte, um elemento mágico que conecta dois mundos, duas realidades. Então estamos falando de uma barreira energética, invisível, que estabelece um limite dicotômico entre, por um lado, um espaço profano, o de fora, e o sagrado, o de dentro. E estamos falando de seres que atuam como custódios dessa linha divisória, desse umbral. No Oriente, o papel desempenhado pelas gárgulas é cumprido pelos cães Fu, que são leões, e que costumam flanquear o ingresso aos templos sagrados da Coreia, Japão, Birmânia, Tailândia e outros países do Sudeste Asiático. Além das gárgulas, nas velhas catedrais e igrejas, podemos encontrar quimeras. E qual é a diferença entre uma gárgula e uma quimera? Na verdade, o que distingue uma da outra é que as gárgulas têm uma utilidade prática, associada ao que vimos, a canalização da água que cai dos tetos, ao mesmo tempo que as quimeras não têm nenhum valor prático, senão unicamente simbólico e ornamental. Portanto, as gárgulas do filme da Disney, o Corcunda de Notre Dame, não são na verdade gárgulas senão quimeras. As famosas quimeras de Notre Dame, ainda que muitos as considerem elementos muito antigos, na verdade foram introduzidas na catedral recém em meados do século XIX, durante a reconstrução que levou adiante o famoso arquiteto Eugène Viollet-le-Duc. Como vemos, a ideia de um espaço sagrado que deve ser custodiado é recorrente no simbolismo esotérico. Vimos com Hermes e suas famosas ermas, que apareciam nas encruzilhadas, vimos também com Jano, o deus das portas, e também com Bafomete. Muito em breve voltaremos a falar deste tema, quando abordarmos o estudo simbólico de algo que citei anteriormente, os cães Fu, as bestas ferozes
que custodiam os templos do Oriente, obrigado por seguir com a gente. Até mais.